Jó, capítulo 42, para meditarmos na mensagem que Deus tem aos nossos corações. A partir do versículo 1 diz assim a palavra do Senhor. Então respondeu Jó ao Senhor, dizendo: Bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedidos. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso, relatei o que não entendia, coisa que para mim era inescrutáveis e que eu não entendia. Glória a Deus. Essa passagem de Jó, ela traz uma alusão muito interessante que é facilmente aplicada nas nossas vidas. Bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedidos. Quando nós olhamos para as palavras de Jó acerca deste ponto, nós percebemos um Jó que sabe que Deus tem o melhor caminho, que Deus está traçando a melhor rota e que Deus está preparando sempre o melhor para cada um de nós. E aí eu quero deixar como tema para essa mensagem a rota de Deus. A rota de Deus. E por que a rota de Deus ela é uma rota excelente? E por que a rota de Deus? Todos aqueles que desejam estar com o Senhor, todos aqueles que desejam participar das bênçãos, desejam participar das coisas de Deus como um todo, devem querer, claro, que Deus trace a rota da sua vida. Deve querer que Deus molde o caminho de cada um, porque Deus sabe o que é melhor para nós. E aí, para a gente entender tudo isso, é muito importante a gente ter a vida de Jó como um parâmetro para isso. Jó, no capítulo 1, era um homem extremamente rico, cheio de bens, cheio de funcionários, cheio de filhos, uma família incrível. Mas Deus colocava a mão na vida de Jó porque Jó deixava que Deus, ou pedia que Deus conduzisse os seus passos. O comportamento de Jó era um comportamento tão nobre que contaminava as pessoas, contagiava, eu acho que é a melhor palavra, contagiava as pessoas que estavam ao seu redor. Jó era um homem irrepreensível. Mas Jó era um homem que queria que Deus traçasse o seu caminho, ainda que o seu caminho estivesse extremamente resolvido e tudo na bênção do Pai. Filhos, riqueza, enfim, não faltava nada. Jó era um exemplo para a sociedade e tudo mais. Só que aí um certo dia, as coisas começam a supostamente dar tudo errado. Os filhos de Jó morrem, os bens vão tudo de água abaixo, Jó perde tudo, fica apenas Jó, a sua esposa e as suas chagas. E que trajeto é esse, Deus? Não estava tudo bem, tinha tanta riqueza, tinha tantos filhos, tinha tantas bênçãos, e de repente tudo desmorona, acaba-se tudo. Que caminho é esse, Deus? Que rota é essa? Tão turbulenta? O que tem por trás disso? Nem Jó sabia. E tudo se dá
por conta de um diálogo entre Deus e Satanás. Tens visto o meu servo Jó? Homem temente e que se desvia do mal? Vê que testemunho. Ah, mas também tu colocas todas as bênçãos do mundo e a tua proteção sobre a vida dele? Todo mundo é bom desse jeito. Será que todo mundo é bom desse jeito? Será? Às vezes eu fico me perguntando. Quantas pessoas maus tem, com muitas riquezas e com muitos filhos? Quantas pessoas? Mas enfim, Deus estava lá para dizer, vai lá aí. E vê que não tem nada a ver com riqueza não. Esse aí não tem nada a ver com riqueza. Esse aí sou eu. É o amor que ele tem por mim. Esse aí é diferente. Toca lá. Pode tocar. Só que a vida dele me pertence. E aí Satanás vem devastador. E aí talvez na cabeça de muitos não consiga compreender por que Jó era um homem tão justo, tão reto, e Deus permite que Satanás faça algo desse tipo. Será que Deus é um ser caprichoso que quer provar a Satanás que tem fiéis aqui na terra? Será que era justamente isso que Deus queria fazer? Esse foi o pensamento de um professor meu de filosofia. Que não acreditava em Deus e que disse que se Deus existisse, e ele era um ser orgulhoso, caprichoso. Mas quando nós olhamos para o contexto geral, nós não podemos nos resumir apenas o momento da adversidade. Nós temos que entender um todo para que a gente possa compreender por que Jó passou por aquilo. Qual foi o propósito de Jó passar por tantas circunstâncias difíceis? Se estava tudo bem entre Jó e Deus, se estava tudo bem entre Jó e suas riquezas, seus filhos, sua família abençoada. Se estava tudo bem, por que isso acontece? E Jó é um caso interessante para nós pegarmos como parâmetro, porque nós estamos falando de um homem de uma estatura irrepreensível. Nós estamos falando de um homem que todos admiravam. Todos admiravam. Vê que coisa. Nós estamos falando de um homem de uma estatura fora do normal. A estatura de Jó está acima de todos os outros homens que eu vejo na Bíblia, claro, com a exceção de Elias e de Enoque, que foram arrebatados vivos. Mas Jó foi de uma estatura fora do normal. E aí a pergunta, por que Jó passou por isso? E é interessante que esse capítulo que eu li, 42, ele revela justamente o porquê de tudo isso. Porque Jó passa desde o capítulo 2 até o capítulo 37, questionando Deus, questionando porque aquilo estava passando sobre a sua vida, questionando muitas coisas, ouvindo os seus amigos e questionando os amigos e dizendo que tudo aquilo era muito injusto. Mas a rota que Jó queria era a rota de Deus. E a rota de Deus é de excelência. Quando Deus olha do céu, diz assim, Jó, tu podes mais. Tu és melhor do que isso.
Tem algo que tu não estás observando. Está acontecendo no teu redor. E você não está observando, Jó. Há uma falha, Jó, que eu preciso corrigir. E como Deus corrigiria Jó de uma estatura fora do normal? De uma estatura admirável por todos aqueles que estavam ao redor. Até aqueles que estavam ao redor não entendiam porque aquilo estava se passando, simplesmente ficar jogando palavras ao vento para poder achar palavras ou achar motivos para descrever aquilo que Jó estava passando. É muito interessante isso. Muito interessante. Mas Jó tinha algo a ser corrigido. Jó tinha um pecado oculto. Jó tinha algo que precisava ser ajustado. E é justamente isso que Deus estava fazendo. Ele estava ajustando a vida de Jó pelo amor que Deus tinha por Jó. Ele precisava desse ajuste. Ele precisava ser melhor. Porque aquilo que Jó estava fazendo poderia levá-lo ao inferno e Deus não queria isso. Muitas vezes nos perguntamos por que Deus nos leva por rotas tortuosas. E a vida de Jó é um exemplo claro disso. Que devemos tomar como exemplo para nós e tomar como lição. Para entender por que muitas vezes estamos numa rota que parece ser tudo estranho, tudo errado. Parece não estar nada bem. Parece não estar nada bem. Há muitos que acham que Jó era perfeito. Mas quando a gente olha a palavra do Senhor, diz que Deus olha do céu e não vê um justo sequer. Opa, peraí. Se Deus não vê um justo sequer, logo, Jó não é perfeito. Jó não é perfeito. Porque se Jó fosse perfeito, Deus não precisaria enviar Jesus. Mas Jó era imperfeito. Por mais que ele tivesse uma estatura robusta, por mais que ele fizesse muitas coisas corretas, mas Jó não era perfeito. E é justamente isso que Deus precisava mostrar a Jó, que ele não era perfeito. Porque Jó tinha uma estatura tão admirável que em algum momento ele se achou perfeito. Ele se achou perfeito. E ele descreve isso aqui no capítulo 42. Versículo 3, na parte B, diz assim: por isso relatei o que não entendia, coisa que para mim eram inescrutáveis e que eu não entendia. Veja que o próprio Jó aqui confessa o seu erro, o seu pecado. O que ele achava que era excelente, ele não entendia. Ele não entendia. E o que é que isso tem a ver, pastor? É simples. Muitas vezes Deus nos coloca em momentos difíceis e adversos, não é porque Ele quer que nós estejamos neste momento difícil e adverso. É porque Ele quer chamar a atenção. Ei, presta atenção. Onde é que estás errando? Se estamos em um momento tortuoso, é para um momento de reflexão sobre as nossas próprias vidas. E muitas vezes nós estamos tão preocupados com a adversidade que não paramos para observar por que estamos nela. Quer ver que Jó foi do mesmo jeito?
Jó passa 37 capítulos questionando. Ah, eu quero falar com Deus, eu quero falar na cara com Deus. E aí no capítulo 37 Deus aparece e diz: fala, Jó. E aí a Bíblia diz que a palavra de Jó foi: coloquei a mão na boca e a cara no pó e não falei palavra nenhuma. Como assim, Jó? Tu estava esse tempo todo aí no sofrimento, dizendo que queria falar cara a cara comigo. Agora que eu apareço para tu, tu não quer falar nada? Como assim? Como assim? Até agora há pouco tu queria falar cara a cara comigo. Agora eu abro a porta do céu, escancaro o altar e digo: fala aí, Jó. E tu não fala palavra nenhuma. O que foi que aconteceu? De repente mudou tudo? E é justamente aí onde está o grande segredo. Uma certa vez, eu parei para analisar o livro de Jó e eu li várias vezes o livro de Jó. Umas 6, 7 vezes, mais ou menos, consecutivo. E algo me chamou a atenção. Entre o capítulo 36 e o capítulo 37, há um vago entre a última conversa que Jó tem com seu amigo mais velho e o momento em que Deus aparece para ele. E o que é interessante é que as palavras desse amigo mais velho talvez tenham tocado Jó ao ponto de Jó parar para refletir. Porque se quando Deus aparece, Jó não fala nada, é porque Jó tinha um período de reflexão. Talvez Jó naquele momento tinha feito uma autoanálise que ele ainda não tinha feito por conta de estar só achando. Que esse é o problema nosso. Nós sempre estamos achando motivos por que está acontecendo mal. Por que o mal veio sobre mim. Por que eu estou passando por isso. Por que eu estou passando por aquilo. E aí a gente fica tão preocupado com o que estamos passando que não paramos para observar onde precisamos corrigir. Porque Deus colocou Jó nessa prova. Não foi para ele passar pela prova. Não. Foi para Jó tomar consciência do que estava fazendo de errado. Então, se você está passando por um momento de adversidade, pare de olhar para a adversidade. Pare para ver o que você precisa consertar. O que você precisa se ajustar para com Deus. E aí sim estarás pronto para a próxima etapa. Quando Deus viu que Jó tinha ido para o próximo nível, Deus aparece para Jó. Opa, Jó agora chegou no nível que eu quero. Vamos conversar, vamos bater um papo. Para a gente colocar os pontos nos is. E aí Deus aparece. Mas naquele exato momento, Jó caiu em si. Após a reflexão sobre a sua própria vida, Jó caiu em si. Jó entendeu o propósito de estar tudo aquilo acontecendo. Deus não tinha culpa daquilo, a culpa era de Jó. Infelizmente, Jó era um homem de uma estatura monstruosa, por este motivo, precisava de mais pressão. Vocês mulheres que fazem comida sabem muito bem. Feijãozinho novo pega só um pouquinho de pressão. Mas feijão velho tem que largar a pressão. Botar pressão, porque senão vai comer feijão cru. Porque senão vai comer feijão duro.
Então, dependendo da condição do feijão, é que eu sei se vai pouca ou muita pressão. Como Jó era um homem de uma estatura admirável, Jó precisava de muita pressão. É tanto que a pressão que Jó leva é totalmente diferente do que acontece com Pedro, por exemplo. O próprio Jesus diz assim: Satanás pediu para se ir andar contigo, mas eu roguei ao Pai para que isso não aconteça. Imagine, se Pedro nega Jesus sem a ajudinha de Satanás, imagine se Deus libera Satanás na vida de Pedro. Satanás tinha destroçado Pedro, mostrando assim que Deus faz pressão segundo a condição do feijão. Lembra do feijão? Se o feijão é duro, muita pressão. Se o feijão é molinho, pouquinha pressão. Então Pedro não precisava de muita pressão. Pedro precisava de pouquinha pressão, porque Pedro era molinho. Pedro era molinho. Já Jó era robusto, era forte. Mas, pastor, qual é o pecado de Jó? Que o senhor não falou até agora. É simples. No capítulo 1, Jó diz assim: E achando eu que os meus filhos tivessem pecado, porque eles tinham feito uma festa no dia anterior. E aí Jó veio ao sacrifício. E aí Jó diz: Achando eu que meus filhos tenham pecado, sacrifico por eles. Até aí, tudo bem, joia. Mas aí eu me pergunto: certo, e por tu? Não tem sacrifício? Ah, então tu és perfeito, é? Não precisa sacrificar por você? Sério? Autojustificação era o pecado de Jó. Nenhum de nós, ser humano, é capaz de se autojustificar. Jó não era capaz de se autojustificar. Porque Jó não era perfeito. E por que Jó não era perfeito? Principalmente porque ele tinha nascido como nós. Pecado original. Todos nós temos. Logo, todos nós somos pecadores. Logo, todos nós estamos destinados ao inferno. Mas pela misericórdia de Deus, o sacrifício que naquele exato momento simbolizava Cristo era necessário por Jó, porque Jó era pecador. E Jó precisava da graça e misericórdia de Deus que via através dos sacrifícios. Então Jó não precisava só sacrificar pelos seus filhos, ele precisava sacrificar pelos seus filhos e por ele também. E esse era o pecado de Jó, autojustificação. Por esse motivo, Jó, no capítulo 42, diz que aquilo que eu achava, e ele diz, olha, por isso relatei o que não entendia, coisa que para mim eram inescrutáveis e que eu não entendia. Então, Jó não entendia o que estava se passando. Claro que na visão humana nossa, era simplesmente Deus chegar para ele e dizer: Ei, Jó, presta atenção, tu tem que sacrificar por tu aí. Tá certo? Porque tu é pecador aí, sacrifica aí por tu. Mas não é assim que Deus age. Deus trabalha em nossas vidas pela nossa própria consciência. O que eu acho mais incrível em Deus é o quanto de liberdade Ele nos dá para viver. É impressionante o nível de liberdade que Deus dá. Imagine que Deus é o Todo-Poderoso, que pode controlar todas as coisas, mas Ele simplesmente libera. Quer viver do seu jeito, meu filho? Pode viver, fica à vontade. Lá na frente a gente se encontra, mas pode viver, viva do seu jeito. Como também Deus olha para aqueles que querem estar perto e diz: ah, você quer estar perto de mim? Tá bom. Então deixa eu ajustar. E Deus vai ajustando aqueles que estão perto dele.
Porque se eu quero estar com Deus, eu quero traçar a rota de Deus para a minha vida. E como é que eu traço a rota de Deus? Pegando o mapa. O mapa. O mapa. O mapa de Deus é que é a rota. Então, quando nós olhamos para essa liberdade que Deus dá, é impressionante. Porque Deus permite que falem mal dele, permite que não acreditem nele. Deus permite tudo. Tudo. O nível de liberdade de Deus é algo incrível. É surreal. E eu aprendi muito com Deus. Muito. O Senhor me ensina e muito. E eu passo isso para os meus filhos. Você pode ser o que você quiser. Agora saiba que tudo tem consequência. Tudo tem consequência. E ao mesmo tempo digo, se quiser saber qual é o melhor caminho é o de Deus. É a rota de Deus. Esse é o melhor caminho. Sabe por quê? Porque ele sabe o que é que vai ter lá no final já. Já está tudo certo. Ele já sabe o que é que vai ter lá no final. Por isso que por mais que Jó estivesse passando por todas as adversidades da vida, Jó não quis abrir mão daquilo que ele acreditava. E no final de tudo, Deus não só traz a saúde de Jó de volta, como Deus multiplica as bênçãos que ele tinha sobre a vida de Jó. Porque Jó era importante para Deus aqui na terra. Então, se você está com Deus, se você é de Deus, lembre-se, você é importante. Você é importante. Você é importante. Você é importante. Porque se você passa pelas provações, pelas adversidades, Deus ajusta teus passos, você vai virar espelho para outras pessoas. E a visão não é individualista. A visão de Deus é coletiva. Porque quando Deus estende as mãos para curar alguém, Ele não só está curando alguém, Ele está alimentando a fé de outros que estão vendo tudo aquilo acontecer. Oh, glória! Se Deus faz algo na tua vida, pode ter certeza que é para multiplicar para outras pessoas. Se Deus tem te abençoado, pode ter certeza que é para você abençoar a outros. Se Deus tem estendido a mão sobre a tua vida, é porque você é canal de bênção. Então não pense que Deus está fazendo por você. Ele está fazendo por nós. Por nós. Quando nós olhamos aqui no capítulo 42, Deus diz assim: amigos de Jó, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Jó vai ter que orar por vocês. Vocês aconselharam muito Jó, agora vocês vão ter que receber a oração dele. Deus não estava apenas tratando de Jó. Deus estava tratando dos amigos de Jó também. Deus também estava tratando dos amigos de Jó. Porque essa é a rota de Deus. É a rota que Ele não abençoa só você, mas todos aqueles que passam pelo caminho são abençoados. Louvado seja o nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida e que você possa traçar a sua rota de acordo com o mapa de Deus. A rota de Deus é a melhor rota para as nossas vidas. Se você ainda não aceitou a Jesus, que você possa, nesse exato momento, se arrepender dos seus pecados. Faça igual a Jó. Reconheça tudo o que você tem de errado. E coloque nesse exato momento nos pés do Senhor. Senhor, eu tenho errado nisso, 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 nisso. É importante você verbalizar tudo aquilo que você cometeu de pecado contra Deus. E dizer a Ele: Deus, eu não quero mais. Jó relatou aqui no capítulo 42. Você precisa dizer a Deus:
Eu pequei contra ti, eu fiz isso, 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 e conta tudo para Deus. E diga a ele, eu não quero mais isso. Me ajude, Deus, a vencer as adversidades da vida e me libertar de tudo isso que tem me aprisionado. Porque eu quero a tua rota para mim. Eu quero a rota de Deus para a minha vida. Que o Espírito do Senhor vá habitar dentro de você. Que a bênção de Jesus seja sobre a sua vida, sobre a vida da sua família e de todos aqueles que se aproximarem de você. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Se você gostou dessa mensagem, pode compartilhar para pessoas amigas, pessoas queridas. Se você acredita que essa mensagem serve para alguém que você conhece, não perca tempo. Compartilha com ela. E você que está aqui no YouTube, se inscreve aí, porque tem mais mensagem da parte de Deus para a tua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.